pouquinho, o culto já tinha começado, nós lemos Gênesis 7, 1 a 10. E a gente vai completar a leitura agora do versículo 11 ao versículo 16. Acompanhe comigo, por favor. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para a arca, para Noé na arca. O versículo 16 diz, você pode ler comigo? Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Diga comigo, e o Senhor fechou a porta após ele. Obrigado, Senhor, pela leitura. Bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que guarda as palavras deste livro. Não somente para um contexto de Apocalipse 1:3, mas para todas as sagradas escrituras. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, eu peço que o Senhor fala a cada vida, a cada um dos seus filhos, segundo o seu propósito, segundo o seu espírito, mas que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma como entramos. Possamos sair daqui renovados, fortalecidos, Senhor, e confiantes num Deus que tem cuidado de nós, de um Deus que nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Então, Senhor, muito obrigado pela leitura, ajuda-nos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos. As bênçãos da família que anda com Deus. Nosso bispo Roberto Macalister, fundador dessa igreja, em 1981, ele escreveu um livro chamado Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E em 1981, só a primeira edição desse livro foram 5.000 exemplares. E depois, muito mais. Mas o que me chamou a atenção é que ele não somente falava da condição que dinheiro é um assunto altamente espiritual, mas também a vida cristã, a família é um assunto muito espiritual. E aí é interessante porque Deus sempre olhou para a terra e procurou pessoas, procurou famílias, procurou alguém sempre que quisesse andar com Ele, viver mais próximo dEle, devotar a sua vida a Ele. Eu gosto de ler sobre essas pessoas, esses amados irmãos que foram antes de nós, porque eles não tinham a condição que nós temos hoje. E eles dedicaram a sua vida por servir a Deus. Você pode antever todo o sofrimento, que eu posso assim dizer, para se construir uma arca, porque hoje você tem todo um equipamento, hoje você tem tudo que facilita a náutica, mas naquele tempo não havia. É interessante que Deus chama Noé por um propósito especial dele. Noé estava vivendo, irmãos, como nós vivemos também em todo o tempo, em toda a história, com uma geração corrompida. Assim também eram os dias de Noé. Não é diferente dos nossos dias, em que os valores estão sendo substituídos, em que a reverência às coisas de Deus, onde o nome de Deus está sendo usado em vão. E nós precisamos, irmão, voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Se esses homens maravilhosos e essas mulheres maravilhosas seguiram a Deus, deram testemunho, isso deve nos motivar e nos elevar também a sermos instrumentos de Deus neste mundo.
Não importa a idade que você tenha, vejo muitos jovens aqui, mas você pode ser um instrumento muito grande na mão de Deus, se você assim desejar andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, requer quebra de alguns princípios, valores nossos para viver os valores de Deus. E aí é interessante porque Deus, quando chama Noé para essa missão, olha que interessante, irmãos. Noé e a sua família foi o instrumento que Deus usou para hoje nós estarmos, certamente, de alguma forma, nós viemos da família de Noé, da geração de Noé. Porque foi através da família dele que Deus repovoou, vamos dizer assim, e regenerou toda a terra. Quando eu estava preparando essa mensagem, porque normalmente a gente fala do cabeça da família. Quando a gente vai falar do dilúvio, a gente lembra sempre de Noé. A gente lembra que Noé era um homem íntegro, e era. Noé era um homem temente a Deus, e era. Mas a gente esquece que Noé tinha uma família. Pouco a gente fala a respeito da família de Noé. Noé era um homem que tinha esposa. Noé era um homem que tinha filhos. Noé tinha também as esposas dos seus filhos. E isso me chamou a atenção porque eu fiquei imaginando porque o quanto é difícil, às vezes, uma família viver em harmonia. O quanto é difícil, às vezes, manter-se uma família unida. O quanto é difícil, às vezes, pai e filhos, ou às vezes dentro de um contexto conjugal, a família viver unida. E quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente vê que a família de Noé era uma família unida. E quando Deus olhou para Noé, não somente para ele, olhou também para a sua casa e a sua família. Eu hoje tenho, graças a Deus, vou completar 64 anos. Deus me abençoou, irmãos. Eu tenho uma família abençoada. Mas não vem de mim, é graça de Deus, é bondade de Deus. Tem um profeta na minha família que se chama Natan. Tem 10 anos de idade. Cada vez que eu oro pelo aquele pequenino, eu digo, vai ser um homem de Deus, acima de tudo vai ser um servo de Deus, pode ser o que Deus quiser fazer na vida dele, ele quer ser piloto de aeronaves da Marinha, mas eu digo, antes de tudo, ele vai ser um servo do Senhor. Tem o Telzinho, 2 anos. Tem o Levi, 2 anos. Eu tenho falado, Senhor, que a nossa geração que o Senhor tem nos dado seja uma geração abençoada nessa terra. Tenho 2 jovens lindas, a Sofia e a Eloá. Hoje, irmãos, eu estou vivendo, posso dizer, dias especiais na minha vida, junto com a minha esposa que está aqui no culto, porque nós não pensávamos que, completando já 41 anos de vida conjugal, 46, hoje nós temos uma família abençoada. E essa proposta é para todos nós. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família. Talvez você, jovem que esteja aqui, talvez o seu pai ou alguém da sua família, no contexto seu irmão, não seja cristão, mas você pode orar por ele para que Deus venha mudar a vida dele, venha mudar o coração dele, para que ele possa estar onde você está, servindo a Deus. Então, bem rapidamente, eu queria colocar, porque Deus olhou para essa família e o que Deus queria fazer no contexto com essa família. Porque Deus não nos chama sem propósito, irmãos. Aliás, Deus não nos fez nascer sem propósito. O Salmo 139 diz que Deus nos conhecia. Antes do nosso nascimento, Ele já tinha cada um de nós no seu coração. Então é interessante, a gente olha para o texto e vê que esse homem abençoado, ele era um homem que recebeu a graça de Deus sobre a sua vida. Volta, por favor, no capítulo 6. Por favor. Versículo 5, só para a gente encurtar. 6,5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu. E se arrepender, não é que Deus se arrependeu, não, é lamento, é um lamento de Deus. O Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração, lhe trouxe tristeza. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, ou seja, pesou o meu coração. Porém,
E eu gosto quando Deus faz, ele olha e vê que há exceção. Há jovens fiéis, há jovens abençoados, há pessoas que estão querendo servir a Deus de fato e de verdade. Não pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é na nossa vida. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele é o que entregou o seu Filho para nos dar a vida. E Ele olha e acha um homem dentro de uma geração inteira, irmãos. Deus olha e vê um homem que tem um coração compromissado em viver com Deus, em andar com Deus, e esse homem se chama Noé. E o texto diz: Noé achou favor e merecido graça diante do Senhor. E aí diz: eis a história de Noé, que era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E a parte aí que eu acho fundamental: Noé fez a escolha de andar com Deus. É maravilhoso que Deus nos dá pessoas para que nós possamos andar junto a elas, amigos, familiares, esposa, filhos. Mas o melhor de tudo, irmãos, da vida é andar próximo de Deus. É ter Deus sempre próximo de nós. E aí, porque Deus queria não somente fazer o que Ele queria fazer, mas muito mais que isso. Quando a gente entrega totalmente o nosso coração e a nossa vida, irmão, a gente vai poder contar totalmente com os cuidados e a proteção de Deus sobre a nossa vida. Não vai faltar os cuidados dele, assim como não faltou para a vida de Noé. Se você vier comigo, lá no capítulo 8, no capítulo 7 ainda, 17, o dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca sobre a terra, predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra, e a arca, porém, vogava, e se vogava, ela navegava suavemente. Nós vimos um navio construído dentro de um contexto histórico que nós sabemos, com toda a tecnologia. Esse navio, ele veio a naufragar. Deus permite que um homem, sem condições, sem maquinário, dando tudo, e ele faz para que esse homem seja protegido, e ele coloca essa arca, ou esse navio, vamos dizer assim, nos cuidados dele, com tudo o que estava acontecendo, que a arca estava vogando, ou seja, de certa forma, passeando sobre o mar. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos? Que Deus grandioso é esse que estende e diz para nós: eu quero proteger, eu quero guardar a sua vida, eu quero abençoar a sua vida, eu quero te ajudar, porque você sozinho você não pode se ajudar. Mas à medida que você lança-se na mão do Senhor, à medida que você caminha com Ele, como fez Noé, e aí não somente Noé, a sua família, irmão, isso me chamou a atenção. Porque às vezes nós queremos tomar uma decisão e às vezes começa logo uma contradição dentro de casa. Não concordo com isso. Os mais jovens, então, têm essa questão, né? É legal demais. Eu acho o jovem é bacana demais. A velocidade hoje de vocês de informação é algo impressionante. Quando a gente pensa que a gente está chegando, vocês já estão lá na frente. Mas é interessante como Deus chama, e isso me chamou a atenção. Porque você imagina um ser humano começar a construir, receber um projeto de Deus. Eu fico imaginando, porque no tempo de Noé, os contemporâneos de Noé falando: o que ele está fazendo? O que é aquilo lá? Ele está construindo uma arca. Deve estar louco. Nunca choveu num contexto. Irmãos, Deus às vezes nos chama para coisas impossíveis, mas que a gente entenda que quando Ele ordena, as coisas vão acontecer segundo o propósito dEle. Basta que a gente mantenha a fé viva nele. Imagine você, Noé construindo, e aí você começa a perceber que não é somente Noé, tem uma família. E essa família segue com ele dentro do propósito. Essa família segue com ele dentro do processo. Eu vejo os filhos de Noé trabalhando. Eu vejo a mulher de Noé ajudando a Noé. Eu vejo a harmonia nessa família. Eu vejo essa família integrada. Como é difícil às vezes, irmãos. Lute pela sua família. Não diga, não tem jeito. Deus tem jeito para a sua casa. Deus tem jeito para a sua família. Deus tem jeito para todos aqueles que você ama. Mas tudo começa dentro do nosso coração, irmãos, quando a gente começa a andar e viver mais perto de Deus.
Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como animais domésticos, animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego, irmãos, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé, os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Imagine você isso. Você viver com uma pessoa, às vezes, o quanto é difícil, dificuldade de noras e sogras, viver em harmonia, entenderem que uma precisa ser bênção para a outra. Eles estão numa arca 150 dias, depois vão viver mais 40 dias, e depois vai passar 1 ano e 10 dias na arca juntos. O que precisa mudar no nosso coração, em primeiro lugar, irmãos? Para que a gente possa buscar um lar mais abençoado, um lar mais feliz, um lar mais próspero. Eu não estou falando de prosperidade, não é de coisas que você possa ser abençoado e ter. Eu estou falando de uma família abençoada. Hoje, infelizmente, há um contexto muito ruim. As pessoas estão perdendo essa questão do respeito, do compromisso, dos valores. Eu sou um filho de 63 anos. Minha mãe, todo domingo, está na igreja. Eu tenho o prazer de chegar diante dela. Minha mãe, sua bênção, ela diz: meu filho, Deus te abençoe. Porque eu sei que ela está me abençoando através de Deus sobre a minha vida, irmãos. Como ter uma família abençoada. Como viver, irmãos, e a gente aprende com a palavra de Deus que não só Noé, mas todos eles fizeram a opção de estarem juntos diante de Deus. Fiquei prestando atenção em algumas coisas. As noras de Noé. Lute pela harmonia no seu lar, meu irmão. Eu vejo os filhos de Noé, irmãos, escolhendo, e essas jovens que eles escolheram, essas que se tornaram suas mulheres, escolheram, eu creio, certamente, primeiro com a direção de Deus sobre a vida delas. Cuidado com as escolhas que nós fazemos, irmão, muito cuidado. Você jovem, que você vai constituir a sua família, cuidado. Às vezes nós só escolhemos pela beleza física. O que importa é a beleza física, como eu já ouvi pessoas que fui fazer casamento, sentam na minha frente e dizem: não, pastor, ele é muito lindo. Maravilha. Ou ela é muito linda. Que bênção. E às vezes eu pergunto: e como é que é a vida dele? Como é que é a vida dela? É compromissado com Deus? Tem Deus em primeiro lugar no seu coração? E às vezes, irmãos, a resposta que eu encontro é que não tem esse compromisso. Se é o primeiro item que nós deveríamos, num contexto, eu não, porque eu já sou casado e abençoado. Mas você, jovem, escolher uma pessoa que fosse de Deus em primeiro lugar na sua vida, porque vai abençoar a sua vida. Então a gente aprende, irmãos, que, primeira coisa, Deus chama Noé, e não somente ele, a sua família. Deixa eu falar algo para mim, para você. Quando Deus alcançou o seu coração, ele não estava pensando só em você, estava pensando em você e toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela. Deus honrou, irmãos, a fé desses irmãos. Deus honrou o coração deles em andar com Deus.
E aí isso me chama a atenção nos dias que nós estamos vivendo, o quanto é fácil nós desviarmos da fé, o quanto é fácil nós fazermos escolhas erradas na nossa vida. Principalmente porque nós não pautamos o nosso coração na palavra de Deus, nos ensinos da palavra de Deus. Às vezes é um conselho de um amigo, às vezes é um guru, às vezes é alguém que a gente acha que tem capacidade. Quando a gente deixa de olhar, irmãos, para Deus, a gente vai sucumbir certamente na vida. Eles andavam com Deus. E é tão interessante porque quando eles obedeceram em entrar na arca, não foi Noé que fechou. Quem fechou a arca foi Deus. E a porta que Deus abre, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3:7, irmãos. A arca estava blindada porque Deus blindou a arca como proteção sobre a vida deles. Quando a gente entende que Deus nos colocou neste mundo, quando a gente entende que o propósito maior de Deus não é para que você viva em aflição, pode até passar por algumas aflições, mas que o propósito de Deus, irmãos, é para que a gente aprenda e saiba que nós temos um Deus que está olhando por nós, está cuidando da nossa vida em primeiro lugar. Pedro vai dizer, lancemos sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação no nosso coração. Há um salmo maravilhoso que todo crente gosta de pregar para os outros. Às vezes a pessoa está em aflição, está em dificuldade, está em luta, aí você vê, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez você já usou esse salmo para alguém. Aí você diz assim, né, bem espiritual, não, isso vai passar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais? Mas o problema é que nós mesmos não entregamos nem confiamos. Segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos. Quando nós andamos com Deus, nós não somente temos a proteção, nós temos a lembrança e os cuidados de Deus em todos os momentos da nossa vida. Capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Vá comigo, por favor, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava o quê? Enxuto. Versículo 14, leia comigo. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava o quê? Seca. Aqui você já está no tempo de um ano. Imagine você um ano numa arca, com os animais, com tudo que está acontecendo lá. Você olha, está tudo conforme. Você olha e com o seu olhar natural, não, já está tudo seco. Olha, quando a gente anda com Deus, irmão, a gente espera e toma decisões segundo a vontade de Deus. A gente não sai tomando decisão segundo no olhar, segundo o conhecimento, segundo o entendimento. Antes de tudo, a gente prefere confiar no que Deus tem para nós. Senhor, eu quero casar. O Senhor me trouxe essa pessoa. É de Deus? Ou é laço? Né? Tem irmãos aí que é laço, né? Então tem varões, fujam deles. Eu conheço uma pessoa que ela estava para casar. Aí eu perguntei, conversando com ela, você já viu como é que ele trata a mãezinha dele? Ih, pastor, ele é meio rebelde. Eu falei, vai ser rebelde com você. Ele gosta de trabalhar? Não é muito chegado a trabalho, não, pastor. Você vai trabalhar para ele. Ele gosta de orar? Você não vai ter um homem espiritual para te ajudar. Perigo, irmão, das nossas escolhas. Porque é onde nós fazemos aliança, associação,
e principalmente num contexto de família que nós estamos falando hoje, casamento, você pode ser abençoado ou não, segundo a sua escolha. Olha que interessante. Deus poderia dizer assim, olha, não, é essa aqui, mas Deus... Lembrei de uma coisa agora, não vou falar que minha esposa vai brigar comigo. Vai não, né, filha? Vai não, né? A minha esposa é linda, eu tenho um slogan, a minha esposa é linda e mora comigo em Olinda. Mas é interessante que ela é gêmea. E nós estudávamos faculdade, preparando para a faculdade e tal, e eu conheci a irmã dela. E eu tenho um amigo mesmo, amigo mais chegado que irmão, pastor Pedro, ele é pastor também. E aí ele estudava aqui no M, e ele e eu gostávamos da mesma pessoa, num sentido assim, tinha uma afeição por ela, né, pela Lenise. Mas um dia, olhando, eu vi que o meu irmão ele estava mais próximo. Eu falei, não, tem que sair fora desse... Era interessante porque, por exemplo, ele gostava de matemática e eu gostava um pouquinho mais de física. Aí ele escreveu amor matemático, eu escrevi o amor físico. Coisa de... essas lembranças são maravilhosas. Aí quando eu fiquei sabendo, não, Pedro está apaixonado pela Lenise. Aí eu, prontamente, meu irmão, é meu irmão. Aí ele foi na casa da Lenise. Aí voltou com uma boa notícia. Diz, Carlos, igualzinha, Luiz Carlos. Deus está nos abençoando. Então, um dia, eu acho que lá foi no curso, aí olhei assim, passou. Eu falei, ué, a Lenise está aqui dentro? Passou. Era minha esposa passando. Bênção de Deus na minha vida, irmão. Bênção de Deus ao meu coração. Deus quer construir para você, meu irmão, minha irmã, não só uma vida, mas uma família abençoada. Isso começa primeiro na decisão de nós andarmos no nosso coração com Deus. E você vê, o texto diz, Deus lembrou-se, como se Deus perdesse de visão. Mas o texto diz, Noé nunca saiu da visão de Deus. Quando ele estava construindo a arca, Deus estava direcionando. Quando ele obedeceu em entrar na arca, Deus estava guardando. Quando, de um ano, Deus falou para ele, Noé, você é um homem abençoado. Sabe por quê? Noé vê a terra seca, irmãos. Tudo sequinho. Humanamente, eu e você, o que nós faríamos? Vamos embora! Abre tudo aí, vamos deixar os animais embora. E vamos sair todo mundo. Mas quem anda com Deus, irmãos, sempre procura ouvir a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 15. Então disse Deus a Noé. Que maravilha. Noé aguardou, irmãos, 1 ano e 26 dias, aproximadamente, a minhas contas. Ele poderia tomar a decisão de sair sozinho, por conta própria. Ele esperou e aguardou a vontade de Deus. Versículo 15. Então disse Deus a Noé, sai, Noé, da arca. O que mais? E contigo, tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos. Olha que maravilha, irmão. Os animais que eu dei para você, Noé, que foi eu que ordenei que eles entrassem na arca, estão contigo. Toda a carne, tantas aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela o quê?
se multipliquem. Você pode ler o 18 comigo, bem alto, vamos? Com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves que se movem sobre a terra, segundo as suas. Quando nós aguardamos, esperamos o tempo de Deus, e dos tristes mais jovens, não queiram, às vezes, antecipar a vida de vocês. Guardem-se, esperem o tempo de Deus. Não tenham, às vezes, precipitar certas coisas, não procure atalho para a sua vida. Procure um caminho reto diante do Senhor. Sabe por quê? Deus vai guardar, vai abençoar e lhe conduzir em segurança. A terceira coisa que a gente vê, irmãos, desse mesmo Deus que chama Noé, dá os princípios, dá os parâmetros, dá a direção, é o mesmo Deus que diz: Noé, agora a sua família é uma família abençoada na terra. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos, de aves, ofereceu holocausto sobre o altar. Versículo 21, leia comigo. E o Senhor aspirou, ou seja, se agradou do suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua o quê? Mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Entra no capítulo 9, versículo 1, para a gente terminar. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei. Deus se agradou tanto do testemunho, irmãos, que fez uma aliança. Saí do culto aqui outro dia, quinta-feira, uma chuva, entramos para o culto, um calor imenso. Era até um período festivo. As irmãs tinham feito um cabelo, estavam muito bonitas. As irmãs sempre são bonitas, né? Os homens têm que dar uma maquiada. Sempre. Às vezes a irmã fala assim: tira uma foto comigo, pastor. Eu falei: tem Photoshop aí para poder dar uma arrumada? Né? Mas foi interessante, porque nós entramos para o culto, um calor. Aí quando nós saímos, uma chuva daquela abençoada. Já viu uma chuva abençoada assim? Aí as irmãs: ai, pastor, meu cabelo. Eu falei: tem que molhar, irmã, deixa o cabelo molhar. Mas o que me chamou a atenção é que eu peguei o carro, peguei a Via Light, eu moro em Lopes. Quando eu estou pegando a subida ali, depois do João Luiz, o arco no céu, de uma ponta a outra. Eu comecei a chorar no carro, porque me lembrou dessa palavra, Deus fazendo aliança com o ser humano. Ele coloca o arco no céu, dizendo: enquanto a terra durar, enquanto existir a minha criação, eu não destruirei, eu tenho aliança com vocês. Não vai faltar semente, não vai faltar sementeira, não vai faltar frio, inverno, calor. Ou seja, Deus mantém, irmãos, o compromisso e a promessa dele. Quando pessoas optam por viver e ter compromisso com Deus, Deus vai manter o compromisso com a sua vida. Deus vai manter o compromisso com o seu coração. Olha para José, um jovem dentro do Egito, mas não se rende ao Egito, nem a tudo que queria colocar na vida dele. E Deus levou José, irmãos, de uma forma especial, colocou José de uma forma muito grandiosa, mas não é porque José estava ali para aquilo somente, não. Era para honrar a Deus. Aonde Deus levar você, meu irmão, em nome de Jesus, nunca se esqueça que você não chegou lá sozinho. Eu estudei muito, pastor. Certamente. Mas foi Deus que me conduziu para lá. Eu tenho um jovem dessa igreja aqui que ele falou: pastor, posso dar um testemunho? Já estou finalizando. Posso? Até que hora aqui? É 20 horas? Então? É até 8, é? 8h30? Ele falou: pastor, o senhor deixa eu dar um testemunho hoje? Eu preciso dar esse testemunho. Eu falei: claro. Aí dei o microfone para ele. Aí ele falou: pastor, aos 15 anos de idade,
eu fiz uma opção na minha vida de viver com Deus. 15 anos, eu estava com 32 anos. E Deus falou ao meu coração que eu seria engenheiro. Eu seria um engenheiro civil. Eu tinha esse desejo, eu vinha de uma família de engenheiros, e eu queria ser engenheiro civil. Não tinha condições. Deus foi, ao longo da minha história, me abençoando. Eu consegui terminar a faculdade. E eu tinha um desejo de trabalhar na Petrobras, como engenheiro da Petrobras. Presta atenção, você jovem que está aqui, Deus pode levar você além dos seus sonhos, quando você tem não somente o seu sonho, mas você tem Deus dentro do seu sonho. E esse jovem falou, pastor, eu hoje estou com 32 anos. Terminei agora recentemente licenciatura, bacharelado na parte de engenharia, e ele foi chamado olha só, ele fez a prova, passou em primeiro lugar na Petrobras, mas ele tinha que concluir o curso dele. A Petrobras falou, vá e termine o seu curso, a vaga é sua. Ele terminou o curso de 1 ano, voltou lá, falou assim, a vaga é sua, você está empregado. Sabe por quê? Quando nós honramos a Deus, Deus honra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, irmão. Honre a Deus. É como aquela canção, anda com Deus, segura na mão de Deus, porque a vitória é garantida. Eu finalizo dizendo, família não é um projeto humano. Casamento não é simplesmente escolhas de 2 pessoas que vão chegar a um altar. Casamentos saudáveis são a base de uma família abençoada, de uma igreja forte, de uma sociedade firme e de uma nação abençoada. Muito mais que isso também. Leva-se pouco tempo para casar, irmãos. Casar é fácil. Mas leva-se a vida inteira para se construir uma família. Porque é muito simples. As pessoas pensarem que é simplesmente se unir, não. Uma casa só se torna um lar quando aqueles que estão dentro dessa casa, eles têm compromisso, têm amor, têm respeito. E a gente olha como esse homem pôde ser abençoado. E a gente fala sempre de Noé. E Deus trouxe ao meu coração. Não só ele, Oscar. Ele tinha uma família. Ele tinha uma esposa. Ele tinha filhos. Ele tinha as esposas dos seus filhos. Como é bom a gente viver, irmãos, andar na presença de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que você tenha uma família abençoada. Como a Bíblia diz, a sua família seja uma família abençoada na face da terra. A sua casa seja alcançada. Assim como a família de Noé foi abençoada e foi uma bênção, tanto para eles, nós estamos aqui para todas as gerações da face da terra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Cada dia mais e mais. Tá bom? Hebreus 11, 6, 7. Se você puder ficar em pé, por favor. Andar com Deus requer mudanças profundas na nossa vida. Andar com Deus sempre redundará em bênção. Versículo 7, 11, 7. Você pode ler comigo, Hebreus 11, versículo 7. Todos acharam? Amém? Hebreus 11, 7. Vamos ler todos juntos, bem alto. Diga aí. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo o quê? Temente a Deus, aparelhou ou construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Para Noé e sua família, Deus deu uma arca. Para nós, Deus nos deu Jesus Cristo como proteção, como socorro bem presente, como ajuda nas nossas lutas e adversidades, irmãos. Por isso a Bíblia diz, quando Jesus estava para deixar este mundo, uma das últimas palavras dele foi: eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco. Às vezes pode faltar a presença do Pai,
Pode faltar a presença da mãe, pode faltar a presença dos amigos, pode faltar a presença dos filhos, mas a presença de Deus nunca falta se nós andamos com Deus. Ele diz: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, ou a consumação da nossa vida neste mundo. Ande com Deus, faça essa escolha, opte por isso. Acima de tudo, honrar a Deus na sua vida, honrar a Deus no seu coração. Tá bom? Por favor. Os músicos, por favor. Vamos orar. Eu queria orar com você, não orar por você. Se você precisa e crê que a sua casa precisa de mudança, a sua família precisa de uma transformação, seu casamento, a sua vida familiar, coloque a mão no seu coração, vamos orar.